Salve amigos, estou chegando na área com um pós-jogo diferente hoje, um pós-jogo informativo, dando minha análise sobre esse excelente resultado conquistado pelo Vasco lá fora contra o Vitória, mesclado aí com detalhes do final da janela de transferências. Hoje o dia foi de novidades sobre alguns nomes que surgiram e eu tive a oportunidade de apurar e vou contar tudo aqui para você. Mas antes, vamos falar um pouquinho dessa vitória de 1-0 do Vasco sobre o Vitória da Bahia. Resultado que coloca o time na 8ª colocação do campeonato com 34 pontos e hoje a 7 pontos do São Paulo, o último clube ali do G6, que é a zona que abre a vaga para a Libertadores. Olha, bem verdade que o Vasco não fez uma partida brilhante, voltou a cometer alguns erros, deu espaço para o adversário criar, principalmente no primeiro tempo, mas se reorganizou aí no segundo e, após a leitura do Rafael Paiva do jogo, colocando ali o Paê e o Jean David, né, para tornar o ataque mais efetivo. Melhorou ali as movimentações, ele ainda trouxe o Leandrinho também ali pela esquerda, e o Vasco passou a comandar mais as ações, e mesmo o Paê não tendo sido assim brilhante, foi dos pés dele, de uma cobrança de escanteio que veio aí o gol do João Victor, o zagueiro, né, sacramentando assim a vitória. Dessa vez, o time soube suportar uma pressão inicial dos donos da casa, tanto que o Léo Jardim foi bem exigido no primeiro tempo. E aí, com tranquilidade e acima de tudo valentia, foi buscar o resultado no segundo tempo e aí abriu o placar. Poderia ter tomado aquele golzinho no final? Sim, o atacante do Vitória teve a oportunidade nos acréscimos, mas a bola foi na trave. Mas seria uma baita injustiça, né, pela postura do Vasco em campo. São 8 jogos sem perder, meus amigos. O Vasco encerrou agosto vencendo e abre setembro também vencendo. Não é um time brilhante, mas é decisivo, é certeiro, sabe vencer. Hoje, não é nenhuma demagogia a gente falar que esse time, se seguir assim, pode alcançar sim voos maiores nessa competição e até mesmo na Copa do Brasil. O Vasco, nas mãos do Rafael Paiva, reconstruiu sua identidade, sua forma de jogar, a sua gana pelo resultado. É uma equipe que tenta não sofrer tanto, mas sim buscar a vitória a todo custo, mesmo se ela estiver difícil, por conta das limitações do elenco ou das dificuldades da partida. Eu acredito que o Vasco hoje está bem servido do Rafael Paiva, que conhece o elenco, né, está conseguindo extrair ao máximo a potencialidade dos seus jogadores. O que pode preocupar é o elenco curto, que precisa de uma resposta quando acontecerem aí lesões ou suspensões. Mas o Vasco está justamente procurando mais opções no mercado para suprir isso e a gente já vai falar isso aí já já. Mas voltando ao jogo de hoje, em nenhum momento o time se descontrolou em campo. Sim, teve sua desorganização, seus problemas lá na frente, algumas tomadas de decisão ruim, mas mostra que é uma equipe amadurecida, né? E que tem a competitividade como sua principal marca. E que diante do Atlético Paranaense esse time aí possa conseguir a classificação para a próxima fase, porque por tudo que tem produzido, merece. Bom, e agora, como prometido, vamos deixar de lado a análise e trazer a realidade das notícias. Eu pensava que hoje eu teria um dia mais tranquilo, mas me enganei. Desde o início da tarde, nomes foram chegando de possíveis alvos para essa janela que se encerra amanhã, nesta segunda-feira, e 2 desses nomes estão confirmadíssimos. Eu vou trazer tudo que eu apurei sobre esses jogadores até o momento. Vamos lá? Primeiro é o meia suíço de 28 anos, esse aí, o Maxime Domingues, que pertence ao Gil Vicente de Portugal, formação trazida inicialmente pelos companheiros do Globoesporte.com. Segundo eles, o Vasco já tinha um acordo para comprar o jogador e tentava então acelerar os trâmites para sua chegada e assinatura contratual. E a informação está mais do que confirmada. Então logo saiu essa notícia, eu consegui falar com uma fonte muito próxima à diretoria do Gil Vicente, que aliás estava jogando nesse horário contra o Braga, e essa pessoa me confidenciou que o negócio estava mesmo perto de ser fechado. E fechou de vez. A situação foi sacramentada há pouco, após o jogo contra o Braga. No acordo, o Vasco deve pagar próximo de 2 milhões de euros pelo jogador, que deverá fazer aí um contrato de 4 anos com o Clube Cruz Maltino. Eu não creio que seja à vista. Provavelmente tem alguns gatilhos aí que ficarão esclarecidos mais à frente. O jogador, inclusive, ficou no banco de reservas hoje. Na atual temporada, ele atuou em apenas 3 jogos, todos como titular. Ele já teve passagens por clubes da Suíça e da Polônia e defende o Gil Vicente há 2 temporadas. Informações que chegam dão conta de que se trata de um meia que atua pela faixa de direita de campo e que vai de encontro com o perfil que o clube buscava, né?
Lembrando que assim como ocorre aqui, em Portugal, o mercado de transferência também fecha essa segunda-feira. E lá está um fuso horário, né? São 4 horas a mais, eles já estão na segunda-feira. Por conta disso, apressaram o passo aí para que toda a documentação seja levantada nas próximas horas e o Vasco consiga dar entrada a tempo na CBF para que não haja mais nenhuma pendência em termos de registro. Ele já está, inclusive, sendo aguardado aqui no Brasil, deve chegar em meados aí desta semana. E já se despediu do clube português, onde eu já falei, começou no banco. Mas ele entrou aos 30 minutos do segundo tempo em substituição ao atleta Jesus Castilho, da equipe do Gil Vicente. E o outro jogador é um zagueiro argentino. Trata-se de Ian Glavinovic, do Newell's Old Boys, mesmo clube onde jogava o Juan Sforza. Tão logo essa informação trazida pelo colega Uriel Lugiti saiu, eu fui correr atrás e consegui confirmar. Confirmei com o presidente do clube argentino, o Ignacio Astori. Ele me foi bem claro quando eu o questionei sobre essa negociação. É um empréstimo, mas não está fechado, disse ele a mim. E também pudera, né? Realmente foi a primeira proposta de empréstimo feita e que não agradou ao Newell's Old Boys, que espera lucrar mais com a saída do jogador por ser um jogador jovem e promissor. A diretoria esperava aí uma compensação financeira maior da ofertada pelo Vasco. E ambas as diretorias estão debatendo esse impasse aí neste momento. Tanto que quando eu voltei a perguntar quando sairia uma resposta definitiva desta oferta do Vasco, desta nova oferta, o presidente ficou em silêncio e não me respondeu. Ou seja, o desfecho, seja positivo ou negativo, segue no ar e os desdobramentos a gente vai ter aí no início dessa segunda-feira. Eu acredito que o Vasco está revendo os valores e eles estão tentando entrar num acordo com o Newell's Old Boys, com quem tem uma boa relação pela compra do Juan Sforza. Até, antes de eu entrar no ar, eu vi alguns colegas da Argentina que cobrem o Newell's Old Boys informando que, inclusive, já há novos números na mesa do presidente e que a possibilidade é grande de ser aceita essa oferta e o Ian Glavinovic ser emprestado ao Vasco. Olha, sobre os jogadores, eu não vou ser leviano, não os conheço, né? Nunca vi jogar. Mas a gente vai tentar trazer aqui pessoas que estiveram próximos aos jogadores, acompanharam o jogador de perto, para poder trazer mais detalhes desses atletas que estão vindo para o Vasco. Não vou dizer se são bons, se são ruins, quais são os acertos, quais são os defeitos, porque eu não conheço e provavelmente você também não conhece. Mas é isso, o Vasco está tentando peneirar aí jogadores, tipo fez com Paulinho Paula, né, que era um desconhecido, chegou aqui, estava lá escondido na Arábia e acabou dando certo. O Vasco está tentando peneirar esses jogadores para ver se dá uma liga nesse time ainda para esta temporada. A gente agora vai ter que aguardar. Bom, meus amigos, mas é isso. Eu não descarto outras chegadas também. Como eu falei ontem, a janela, né, tem o dia todo para se fechar. O Vasco estava em outras tratativas aí e ainda tem também jogadores que de repente tenham rescindido aí dentro dessa janela, podem ser contratados posteriormente. Vamos aguardar. A você, meu muito obrigado, meus amigos. Um grande abraço e amanhã a gente está de volta. Até lá!